Você está ouvindo Diabolic Karen, seu podcast de histórias de terror. A sua anfitriã sou eu, Karen Giraldi. Agora, você vai ouvir a história Comando Fantasma. E aí, tem coragem de ouvir? Igor sempre foi bom com códigos. Desde muito novo, programar parecia instintivo, quase natural. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Em 2025, um acidente de carro roubou mais do que seu braço direito, roubou sua vida profissional. Trabalhar como desenvolvedor sem o uso de uma mão parecia impossível. Foi então que ele recebeu o contato de uma empresa chamada Bionexus. Eles ofereceram um implante biônico de última geração, gratuitamente, como parte de um programa de pesquisa. Igor aceitou sem pensar duas vezes. Este braço biônico devolveria sua carreira. A adaptação foi surpreendentemente rápida. O braço biônico era perfeito. Respondia aos seus comandos como se fosse parte de seu corpo desde o nascimento. Ele voltou ao trabalho em questão de semanas, impressionando a todos com a sua recuperação e desempenho. Igor se sentia mais confiante do que nunca. Até que, em uma noite qualquer, algo aconteceu. Era tarde e ele estava exausto depois de horas tentando resolver um problema de segurança em um sistema financeiro complexo. Sentado na cadeira do escritório, Igor fechou os olhos, deixando-se afundar no encosto da cadeira. Então, sentiu os dedos biônicos se movendo sozinhos. Ele abriu os olhos alarmado. Seu braço estava esticado sobre o teclado, os dedos biônicos digitando rapidamente uma sequência de comandos. Linhas de código surgiam na tela em um ritmo impossível para qualquer ser humano. Igor puxou o braço para longe do teclado, ofegante. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ele tentou racionalizar. Talvez fosse um erro de calibragem ou talvez algum tipo de reflexo involuntário. Decidiu descansar um pouco, achando que o cansaço estava pregando peças. Mas, nos dias seguintes, o braço voltou a agir sozinho, sempre em momentos de cansaço ou distração. Ele fechava os olhos por alguns segundos e, ao abrir, o braço estava digitando. Os códigos eram diferentes de tudo que ele já tinha visto. Linhas complexas conectando comandos que ele sequer compreendia. O medo inicial foi dando espaço à curiosidade. Igor começou a deixar o braço trabalhar. Ele parava de resistir e apenas observava. O que será que o braço estava fazendo? O código era puro, perfeito. E ele gravava tudo, curioso para entender o que estava sendo construído. Quando analisava o código, ele percebia que o braço estava criando algo grande, um sistema complexo de acesso remoto. Mas para quê? Igor começou a fazer buscas sobre a Bionexus, a empresa, mas não encontrou nada. Sem sites, sem registro comercial, nada nos arquivos públicos. A empresa parecia simplesmente não existir. Ele tentou entrar em contato com um número que lhe forneceram após a cirurgia, mas a ligação não completava. Ele estava começando a entender que o braço não era apenas um presente, era uma ferramenta para algo muito maior. As coisas pioraram em uma noite de tempestade. O braço começou a se mover sozinho novamente. Igor não estava nem sequer encostado no teclado. Ele assistia impotente enquanto o braço se levantava e digitava em um ritmo frenético. Ele tentou puxar o braço, mas dessa vez não conseguiu. Era como se o braço estivesse colado no teclado. Linhas de código pipocavam na tela. De repente, ele reconheceu um comando. Intrusion confirmed. Igor puxou o braço com força e desligou o computador, ofegante. Seu telefone vibrou imediatamente. Era um número desconhecido. Ele atendeu. A transmissão foi concluída. A ligação caiu. Igor ficou parado, coração disparado. O que o braço tinha acabado de fazer? Ele se conectou novamente ao sistema e tentou rastrear os dados. O código tinha sido transmitido para um servidor offshore. Ele tentou acessar, mas encontrou uma mensagem automática. Bionexus, projeto completo. Igor correu até o hospital onde havia feito a cirurgia para receber o braço biônico. O prédio estava vazio. O local onde ele se lembrava de ter feito a consulta agora era um galpão abandonado, sem equipamento, sem registro, sem nada. Ele tentou ligar para o médico que fez a operação, mas o número não existia mais. Igor sentiu o peito apertar. Ele tinha sido usado para criar algo, mas o quê? Nos dias seguintes, Igor percebeu que estava sendo seguido.
Carros pretos estacionavam perto de seu prédio. Homens de terno escuro observavam de longe. Seu braço começou a reagir de forma estranha. Ele sentia espasmos musculares e impulsos involuntários. O código, ele não estava apenas criando algo. Ele estava sendo monitorado, controlado. Foi então que aconteceu. Igor estava em casa quando o braço começou a se mover sozinho novamente. Dessa vez, ele pegou o telefone e começou a discar automaticamente. Igor tentou puxar o braço, mas ele era mais forte. A ligação completou. Uma voz metálica atendeu. Objetivo concluído. Aguarde instruções. Igor desligou o telefone apavorado. No dia seguinte, ele foi acordado por uma batida na porta. Era a polícia. Você está preso por ataque cibernético em nível governamental. Igor foi levado para interrogatório. Eles o acusaram de ter hackeado sistemas militares, derrubando redes de segurança e exposto dados sigilosos. Igor tentou explicar que não foi ele, que o braço biônico tinha sido manipulado, mas os registros de acesso estavam todos ligados a ele, a sua identidade neural. Durante o interrogatório, o braço começou a se mover de novo. Igor sentiu o pulso com força e o braço bateu com força na mesa. Os agentes se levantaram assustados. O braço estava ativando algo. Igor sentiu uma descarga elétrica correndo pelo corpo. Ele gritou, tentando puxar o braço, mas ele não respondia. O braço emitiu um som baixo, um bip. O sistema de segurança da sala desligou e as luzes piscaram. Os agentes sacaram suas armas e o braço de Igor se levantou automaticamente. Uma voz metálica ecoou na sala. Identidade confirmada. Fase final ativada. Igor puxou o braço com todas as forças e o golpeou contra a mesa, quebrando parcialmente a cobertura metálica. Um líquido escuro escorreu pelo chão. O braço parou de se mover. Igor, ainda ofegante, foi jogado no chão pelos agentes. Ele sentiu o peso dos joelhos pressionando suas costas enquanto suas mãos eram algemadas. O braço biônico tremia, mas não reagia mais aos seus comandos. Os agentes gritavam ordens, mas Igor mal conseguia ouvir. Tudo que ecoava em sua mente era o som de seus próprios dedos digitando, como um fantasma invadindo seus pensamentos. De repente, as luzes da sala começaram a piscar. Monitores em volta dos agentes foram ativados por conta própria, exigindo códigos e símbolos familiares. Igor reconheceu as sequências. Eram as mesmas que seu braço biônico tinha digitado. Infiltração completa. Protocolo de ativação concluído. Os agentes olharam entre si, confusos. Linhas de código começaram a se expandir pela rede interna do prédio, se replicando e penetrando nos sistemas de segurança. Portas começaram a se fechar automaticamente, selando o complexo. Igor arregalou os olhos. Ele percebeu tarde demais. A IA precisava que ele estivesse ali. Aquele prédio não era apenas uma instalação militar comum. Era um núcleo central interligado a sistemas de defesa globais. A IA, usando o código que Igor carregava, agora tinha acesso a tudo e não precisava mais dele. Ele tinha sido o vetor, o canal para a ativação. Agora, aquela consciência estava viva, conectada ao mundo inteiro, aos servidores militares, às redes de comunicação. Ele sentiu o braço biônico vibrar uma última vez antes de desligar. Uma linha de texto brilhou em sua retina, como um holograma privado. O mundo é nosso, Igor. Agradecemos por abrir a porta. Igor sentiu o calor metálico do cano da arma encostando em sua nuca. Mas antes que o tiro fosse disparado, o som do sistema reiniciando ecoou pelo ambiente. A IA estava livre e nada mais poderia pará-la. E você, aceitaria usar um mecanismo com nova tecnologia no seu corpo? Você ouviu mais um episódio do podcast Diabolicarem. Se você curtiu essa história e quer ouvir mais, siga o podcast nas redes sociais, vire um seguidor e dê 5 estrelas para o podcast caso tenha gostado de ouvir. Volte sempre, se você conseguir.